Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos e a todas com a paz inefável, a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz do nosso querido e amado Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus com um louvor, com um hino muito, mas muito conhecido mesmo. Espero que todos também adorem juntamente com a gente, tá bom? Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deus em Cristo continue abençoando a todos os amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Aleluia, Jesus. Recebe, Deus, a nossa adoração, meu Deus. O seu amor eu aceitei, enfim. E tudo novo se tornou pra mim.
Eu vivo agora só pra seu louvor e do seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor de meu Jesus. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Amém. Glória a Deus. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzam, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima, canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo ainda me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter, eu quero crer, não quero ver a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima, canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo ainda me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter, eu quero crer, não quero ver, é a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Eu quero ser, não quero ter,
quero crer, não quero ver que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver, só de ti viver, morrer, ansioso por te ver. Que a minha oração é assim que eu queria ser. Graça e paz, amados. 3 de maio de 2020, hoje é noite de ceia, né? Feliz por estar falando com os irmãos. Todo dia a gente troca um contato ali no nosso grupo, manda aquilo que estamos lendo, os irmãos compartilham alguns textos, alguns vídeos. E tem sido bom, tem sido gratificante, embora o desejo do meu coração é estar abraçando os irmãos, né, de forma presencial. Mas sei que os irmãos estão se sentindo abraçados aí, como eu estou me sentindo aqui. Sei que o amor de Deus emana sobre cada lar de forma sobrenatural na ação do Espírito Santo. E hoje vamos refletir sobre uma fé, a fé que persevera. Nós sugerimos que os irmãos lessem, na quinta-feira falamos isso, o capítulo 32 de Jeremias, que é um capítulo riquíssimo, para que a gente possa entender o contexto da mensagem, tá certo? Nós vamos ler, eu vou ler em duas versões, Jeremias 32, 17, que diz assim, na versão revista corrigida vai dizer: Ah, Senhor Jeová, não há nada demasiadamente difícil para ti. Na versão da Bíblia, a mensagem, eu peguei uma parte do versículo 16, que diz assim: Orei ao Eterno, amado Deus, meu Senhor, tu criaste a terra e o céu por teu grande amor, apenas estendendo o braço. Não há nada que não possas fazer. Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu coração, ao seu coração, a sua palavra, e que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Essa declaração aqui, ela foi feita no momento de extrema dificuldade na vida de Jeremias, não somente de Jeremias, como também do povo judeu, do povo de Deus. Jeremias aqui, vamos ver o contexto, ele profetiza o início do cativeiro babilônico, e aí o rei Zedequias, não satisfeito, coloca Jeremias na prisão, tá? E aí Jeremias, no ministério de 40 anos, tem ali a interrupção, está na masmorra, obviamente emocionalmente abalado. Jerusalém está ali sitiada pelos babilônios e a ponto de ser tomada e a terra conquistada e destruída. O povo está prestes a ir para o cativeiro. E Jeremias sabia a duração do cativeiro, que seria de 70 anos. E naquela ocasião de aparente desesperança, o Senhor fala a Jeremias que o seu primo Anameel viria até ele. Algumas versões colocam Ananel, né, como o mais próximo parente que tinha o direito de resgate, a fim de lhe pedir que comprasse, ou seja, que redimisse a terra da família, o campo em Anatote. E poderia ter sido um ótimo negócio para Anameel, porque Jeremias provavelmente seria morto, o campo estaria perdido se não fosse comprado, se não fosse redimido. E possivelmente Anameel não estivesse acreditando nas profecias de Jeremias, achando que fossem fruto de delírio, fantasia, e ainda acreditasse que a nação seria salva. Só que para Jeremias a realidade era outra. Ele sabia que as suas profecias iriam se cumprir, estavam próximas. Então comprar o campo, né, pode ser visto por dois ângulos. Primeiro, seria uma atitude insensata da parte de Jeremias. E segundo, seria uma questão de fé, que é o que, na verdade, Jeremias decidiu fazer. Ele prosseguiu com fé, efetuou a transação de maneira plena, não deixando nenhuma dúvida sobre o direito de propriedade, assinando o contrato de compra, né, como o capítulo 32 vai mostrar. Ele foi assinado, foi selado e foi firmado. E aí Jeremias, por direito de resgate, era o proprietário de um campo que por longos anos ficaria sob o domínio dos estrangeiros. Então, ele próprio sabia que nunca ocuparia a terra. Então, o que a gente pode perguntar? Será que ele estava talvez encenando uma parábola que tinha um contexto mais amplo, ou que o Espírito de Deus estava dando a Jeremias uma profecia de que haveria um Redentor na sua linhagem por trás da
transação de Jeremias, o Messias que viria para redimir seu direito de herança, né? Mas que isso iria demorar longos anos, tá? Ou Jeremias estava apenas cedendo à pressão das circunstâncias? Óbvio que não. Duas coisas conduziram à ação. Primeiro, quando a gente olha a palavra de Deus nos versículos 6 e 7, a gente vai perceber que Deus tinha falado a Jeremias para comprar o campo. Está lá. Jeremias disse: a mensagem do Eterno veio a mim, prepare-se. Anameel, filho do seu tio Salum, está a caminho para falar com você. Ele vai dizer: compre minha propriedade em Anatote, você tem um direito legal para isso. Então, essa visão a respeito de Anameel, ela aconteceu. O versículo 8 vai mostrar. Aconteceu exatamente como o Eterno tinha dito. Meu primo Anameel me procurou enquanto eu estava na prisão e disse: compre minha propriedade em Anatote, no território de Benjamim, pois você tem o direito legal de mantê-la na família. Tome posse dela. Isso bastou. Eu tive certeza de que era a mensagem do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as profecias de Jeremias, elas continham um intervalo na linha do tempo, 70 anos na frente. E aquilo era um raio de esperança na escuridão daquele momento atual. A fé de Jeremias agiu em direção àquele raio de luz. E não pensando em si próprio naquele momento, ele agiu pela futura geração, pelos seus descendentes. É tempo, amados, da gente refletir sobre o legado a ser deixado por nós para as gerações futuras, né? No momento em que a gente está vivendo aqui de isolamento social, vendo o país cada dia com o número de mortes aumentando, essa reflexão nos conduz à experiência de que tudo se dissipa tão rapidamente que a gente precisa marcar essa geração a ponto de repassarmos à geração futura nossa fé inabalável. O salmista, no Salmo 27, verso 3, ele diz assim, ó: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. E o salmista, ainda no Salmo 27, verso 3, ele vai dizer: eles me fariam desesperar, não fora minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Essa é a ação a ser exercitada por mim e por você, pela fé perseverante no Deus que nunca nos desampara, como ele mesmo diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei, né? Hebreus 13, 5. Qual é a reação que a gente deve ter? Vamos olhar para a reação de Jeremias, né? Jeremias, ele foi provado, mas ele saiu vivo, a profecia se cumpriu, uma batalha ocorreu, e ele teve que pedir ajuda ao Onipotente, como vimos no versículo 17. Vou repetir. Ah, Senhor Jeová, eis que tu criaste os céus, a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Não há nada demasiadamente difícil para ti. Então, isso obviamente é um prenúncio da fé no Filho de Deus. Agora, quais as lições para a minha vida, para a sua vida, nesse episódio da vida de Jeremias, né? E da nação de Israel? A gente sabe que tudo tem um tempo determinado. E há tempos nos quais a gente está tão seguro de que o Senhor tem nos conduzido por um certo caminho. Até 2 meses atrás estava tudo normal. E continua tudo normal, né? Porque tudo tem um propósito de Deus. E isso vem a nós de forma muito viva e segura. A certeza de que o Senhor é conosco. Quando coisas difíceis acontecem, né, pode até parecer uma certeza de que Deus não está presente, mas essa certeza não é real. A certeza real é que tudo vem do Senhor e Ele tudo sustenta. E nesses momentos de dificuldades, até mesmo como aconteceu com Jeremias, pode acontecer conosco. Apareceu os anaméis nessas horas, fazendo proposta, fazendo chamado, fazendo pedido. E aí o que a gente faz? A gente assume o nosso compromisso respondendo à chamada, aos pedidos, e a fé segue conosco, né? Então a gente é invadido pela graça de Deus. Só que todas as vezes que a gente vivencia momentos de dificuldades, a gente também é invadido por pressões contrárias. A gente se sente como se a gente estivesse preso. Parece que os exércitos babilônicos também nos cercam. E aí a gente é tentado a pensar, né, se o que a gente está experienciando hoje não é fruto de algum erro que a gente cometeu,
no contexto dessa pandemia, né, a gente sabe que Deus tem um propósito. A gente sabe, nós estamos estudando o Apocalipse de Isaías e vemos a ação de Deus sobre a humanidade em função dos erros humanos. E aí uma batalha das trevas é travada, e toda a questão sobre a fidelidade de Deus na vida de alguns cristãos é levantada. Mas quem anda na fé inabalável, quem caminha na fé perseverante, não titubeia. Né? Sempre será verdadeiro para cada um de nós, em nossa história, como foi na história do povo de Deus em cada geração, o fato de que o povo do Senhor, e nós nessa geração, né, seus servos em particular, a gente jamais pode tomar uma posição com o Senhor sem mais cedo ou mais tarde a gente ser provado severamente. Jeremias era profeta de Deus, ele foi provado. Né? E a atitude de Jeremias deve estar na minha mente e na sua mente, no meu coração e no seu coração, porque ele agiu sem qualquer interesse pessoal, sem se permitir que nada o influenciasse na atitude que ele tomou. Ele se anulou em sua ação, porque ele sabia que poderia não estar vivo para ver a redenção da terra. Só que a sua fé ela não foi egoísta. Ele olhou para muito além do seu período de vida. E isso foi um verdadeiro teste de que aquela fé era genuína. As dúvidas jamais enfraqueceram a ação de Jeremias. As dúvidas jamais devem enfraquecer a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Talvez as muitas reações de dúvida sejam até permitidas, a fim de provar a qualidade da fé. Uma prisão, né? Um exército inimigo, o isolamento social, um vírus, são suficientes para provar a veracidade da nossa visão. O apóstolo Paulo diz algo interessante, que, parafraseando, é mais ou menos assim: enquanto olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as que não são vistas. Né? Jeremias ele tinha uma quantidade enorme de impossibilidades, o demasiadamente difícil, as coisas que ele estava vivendo, as coisas que ele estava vendo, as coisas que eram movidas pela aparência. Seria muito fácil, como é fácil para nós a qualquer momento, a gente se render e desistir diante de circunstâncias existentes. Só que cada servo de Deus, a quem tem sido dado a visão celestial e que tem conhecimento dos propósitos eternos, tem, né, após um período de compromisso, após um período de algumas confirmações encorajadoras, chegado a um tempo, e esse é o tempo, em que a gente é severamente provado pelas circunstâncias, as quais faz com que muitas pessoas questionem, muitos servos de Deus questionem. E as condições para alguns vão mostrar que a fé é vã. Só que para esses, a vida vai passar por um desapontamento. Amados, é tempo de fortalecer nossa visão celestial. E também os propósitos eternos devem estar vigorando, pulsante em nosso ser, porque isso nos dá esperança e nos permite olhar para além do dilema presente, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo ele afirmou em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, o seguinte: os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Pense, por exemplo, no começo da igreja, as visões e persistências a partir de Paulo, de Pedro, de João. E aí considere o estado da igreja. Né? Eles com certeza tiveram visões maravilhosas do futuro da igreja. E essas visões, obviamente, não permitiram que o que eles viam nas dificuldades, as coisas que eram vistas, ofuscassem e transcendessem aquilo que Deus estava planejando a partir deles. Paulo disse: olhamos para as coisas que não são vistas. Né? O versículo 18 aqui vai mostrar. Então, o que são essas coisas? Essas coisas não são imaginações, não são fantasias, né? Elas fazem a fé. Mas que coisas são essas? São coisas que não são vistas, são coisas eternas. E como Jeremias, o horizonte de realização ali para os apóstolos estava para além do tempo e da geração deles. E nesse momento tão complexo, a gente tem ouvido confrontos de pessoas, e até mesmo cristãs, questionando o quão difícil é questionar o nosso tempo presente. Né? O quão fácil, melhor dizendo, é questionar o nosso tempo presente.
com igrejas fechadas, em que muitos com a guerra de interesse não do reino estão lutando para reabrir, dizendo que as igrejas estão em ruínas irreparáveis, que a gente está trabalhando em vão. Só que isso é cegueira espiritual, é falta de percepção de quem Deus é, porque onde estamos a gente pode agir para a glória de Deus. Falta de visão de que Cristo é tudo, 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 tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vier a acontecer, porque nele tudo se resume. Quem tem visão celestial e tem conhecimento dos propósitos eternos, vê de outra maneira, vê pelos olhos da fé o cumprimento da vontade de Deus. Concluindo, meus amados e queridos irmãos, seja através da galeria dos heróis da fé, seja através dos santos da antiguidade, seja através dos profetas, dos apóstolos, dos santos de nossa geração e, acima de tudo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua humilhação, a explicação está clara. A fé perseverante é o título de propriedade das coisas que a gente não vê. Jeremias, ali com o contrato de compra de Anatote, obteve o seu direito. Jeremias ligou toda essa questão com o quê? Com o trono de Deus. Esse é o refúgio daquele cuja fé perseverante está sendo provada. Ele disse, no versículo 17 do capítulo 32, não há nada demasiadamente difícil para ti. Devemos pedir ao Senhor que primeiramente purifique o nosso coração. E purifique, na verdade, de qualquer interesse pessoal, de qualquer motivação mundana, e também que Ele crucifique as ambições de nossa alma a fim de nos capacitar a que a gente compre o campo em seu Filho, com toda confiança, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Pai, nós te louvamos por essa noite feliz nesse santo lugar. Te agradecemos porque vamos partilhar da ceia logo após. E que teu Santo Espírito conforte e console cada coração e dê forças para que continue essa jornada em que estamos no isolamento, perseverando, confiando e crendo a cada dia mais de que todos devemos continuar a nossa jornada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Continua conosco, Senhor, e continua com a tua bênção sobre a tua igreja e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos à ceia. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Yeshua.
amados, vamos partilhar o primeiro elemento dessa ceia. Vou usar o óculos, vou precisar do óculos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Costumamos fazer, unidos, há 2 meses atrás, fazíamos na nossa comunidade. Mas a comunidade não deixou de existir, continuamos sendo companheiros em Cristo. Estamos só distantes uns dos outros, mas a comunidade é a mesma. A Igreja Batista da Colina, a Casa de Deus, e dessa forma vamos dar graças ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade, e pedir ao Senhor que continue fortalecendo a nossa fé. Pai, eu quero te louvar por esse momento, te agradecer porque podemos partilhar esse momento, participar desse momento com a tua igreja, independente das circunstâncias que estejamos vivendo ou experienciando. E sabedores, convictos de que teu Santo Espírito está confortando, consolando, fortalecendo cada coração, enchendo de pleno gozo, enchendo de plena paz, da paz que excede todo entendimento. E queremos te agradecer porque em teu Filho Jesus na cruz do Calvário a gente tem esse privilégio de participar desse momento que estabeleceu e dá continuidade à nova aliança. Te louvamos, Senhor, porque podemos partilhar desse primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, ali moído na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Comamos, amados, o pão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, é o meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. O apóstolo Paulo diz nos versículos 25 e 26 de 1 Coríntios capítulo 11, aquilo que temos repetido sempre, Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, segundo elemento, o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Você vai fazer uso desse elemento, você vai ter o seu momento de contrição com o Senhor, você vai se prostrar diante do Senhor, agradecido pelo presente que Ele nos deu ali na cruz. Presente que nós não teríamos condição de obter por nós mesmos, mas o próprio Deus tomou o nosso lugar em seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e se deu por nós. Te louvamos, Jesus, pelo teu grande amor, pela tua infinita graça, pela tua plena misericórdia, e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Bebamos, amados. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Esse sangue ao
coração, força, amor e vida traz esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Amados, que o Senhor abençoe e guarde vocês, que o Senhor sorria para vocês e presenteie vocês, que o Senhor olhe para cada um de vocês bem nos olhos e faça cada um prosperar nesses dias. E tudo isso nós transferimos para você como bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem com Deus.